Filipenses capítulo de número 4. Abra, por favor, sua Bíblia em Filipenses capítulo de número 4. Essa é uma das cartas que Paulo escreveu quando ainda estava na prisão para os irmãos da cidade de Filipos, uma colônia romana. Aqueles irmãos estavam passando por uma série de problemas externos e internos, e o apóstolo Paulo escreve essa carta a fim de animá-los na fé, exortá-los a permanecerem firmes na fé. Capítulo de número 4, versículo de número 4, o apóstolo Paulo apresenta em forma de imperativo uma ordem para que eles pudessem se alegrar no Senhor. Esse é o tema-chave, é o termo-chave dessa carta. A palavra alegria, regozijo, aparece em toda a carta. E alguém que está preso, cheio de dificuldades, com muitos motivos para viver ansioso e preocupado, escreve essa carta a fim de consolar e confortar essa igreja. E aí, quando nós chegamos no versículo de número 6, ele apresenta um outro imperativo, e agora o imperativo vem também com uma explicação. E o versículo de número 6 e o versículo de número 7 do capítulo 4 é então a base para a nossa meditação e reflexão nessa manhã. Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Deus, a tua palavra foi mais uma vez lida, e nós carecemos da tua ajuda para a exposição da mesma. Esse é um dos momentos mais importantes do culto que nós prestamos ao Senhor, porque esse é o momento que o Senhor fala conosco, a despeito de nós, a despeito da nossa limitação de entender a tua palavra, de expor a tua palavra. O Senhor tem falado conosco, e nós te louvamos por isso, Pai. E nós te pedimos que o Senhor mais uma vez fale conosco. Que esse seja um momento de edificação, de aprendizado. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se você leu os jornais, se você ligou a televisão nesses primeiros dias do ano, você certamente deve ter percebido que as notícias não são as melhores possíveis. Há um ano atrás, os especialistas em economia diziam que, olha, nós passaríamos por uma crise no ano de 2015 e que havia uma esperança das coisas irem melhorando, e aí no final de 2016 nós teríamos já uma certa estabilidade, e 2017 nós talvez voltaríamos à normalidade. Essas previsões não foram as melhores, e nós sabemos que esse será um ano difícil para a nossa economia. Talvez algumas pessoas aqui já estejam naquela situação de muitos brasileiros, onde o emprego já realmente está passando por um risco. O ano passado, as notícias diziam ainda que um mosquitinho que transmitia a doença, a dengue, ele iria novamente fazer um arraso. As notícias são que esse ano ele não vem apenas com uma doença. Ele está mais forte também, ele está mais resistente. Bem, se você tem uma filha mais ou menos da idade da minha, você sabe que esse ano é um ano dela começar a estudar. Ixi, mais um gasto que não estava assim num pensamento como estava do ano passado, agora tem mais um gasto, e vamos sentar, vamos fazer as contas, e será que vai dar? Esse é um ano de grandes dificuldades.
Eu aqui estou fazendo esse papel de Datena, apenas para trazer ao nosso coração esses sentimentos que passam pela nossa cabeça. E os especialistas dizem que essas coisas que eu levantei aqui, elas são levantadas o tempo todo por todos nós. E eu levantei apenas algumas por uma questão de tempo, mas se nós pudéssemos dar o microfone para cada um e falasse, olha, o que quieta o seu coração, qual é a sua preocupação? Nós teríamos aqui várias e talvez nós teríamos que passar um grande tempo só ouvindo essas coisas. Agora, existe uma coisa sobre preocupação que eu aprendi enquanto estudava para falar a vocês. Um professor de uma grande universidade nos Estados Unidos fez uma pesquisa sobre ansiedade sobre preocupação. E a descoberta ela é impressionante. Ele descobriu, por exemplo, que 40% das nossas preocupações, elas nunca aconteceram. A pesquisa feita com as pessoas descobriu que 40% do que aquelas pessoas se preocuparam durante um período de tempo foram preocupações que nunca aconteceram. A pesquisa descobriu ainda que 30% das preocupações diziam respeito às coisas passadas, coisas que já ocorreram. Esse aqui é um dos meus pecados, né? Às vezes eu fico assim, puxa, se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse administrado melhor esse tempo aqui? Olha, talvez eu não estaria nesse sufoco agora, se eu tivesse agido dessa maneira. E às vezes, você, assim como eu também, muitas vezes nós perdemos tempo nos preocupando com coisas que até já passou. E ele ainda descobriu que 12% eram preocupações desnecessárias, ligadas a alguma coisa com a saúde. Sabe, não sei se você já teve esse sentimento, passa um mosquitinho, você fala, ai meu Deus, será que é o da dengue? Pega o repelente, e se eu ficar doente? E se pegar na criança? E 10% eram questões irrelevantes, e 8% eram preocupações legítimas. Isso quer dizer, então, que 92% do nosso tempo de preocupação, segundo essa pesquisa, foi energia desperdiçada. E apenas 8% eram coisas que realmente nós deveríamos nos preocupar. A consequência disso é que essa preocupação, essa ansiedade, ela rouba a nossa energia antes do problema chegar. E quando ele chega, se ele chegar, né, porque alguns nem vão chegar, a pessoa já está fragilizada. Agora então, os jovens sabem muito bem disso, principalmente esses que estão aí na tensão do vestibular. Eu já fiz alguns vestibulares na vida. E uma das coisas que eu descobri no vestibular é que essa nossa ansiedade, essa nossa preocupação, de fato, ela não ajuda em nada. Porque você não dorme. Aí quando chega na hora da prova, o que é que acontece? Você está com sono. A preocupação levou o seu sono e não apenas o seu sono, levou as suas forças. A consequência da ansiedade é exatamente que ela nos fragiliza, ela tira as nossas forças. Nós deveríamos focar as nossas forças naquilo que nós deveríamos de fato fazer, mas a nossa mente fica tão preocupada com tantas coisas, que quando nós nos deparamos realmente com o problema, nós já estamos fragilizados, e muito fragilizados. Até mesmo nessas 8% de coisas que nós devemos nos preocupar, isso tira a nossa força. Agora, o mais impressionante é que Paulo, ele é bem radical na sua proposta. Porque Paulo diz assim, olha, sabe esses 92% de coisas que você se preocupe? Não se preocupe realmente com isso. Agora, sabe esses 8%? Então, esses 8%, não, você também não deve se preocupar. Ele diz assim, olha o versículo de número 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Coisa alguma, ele diz. E aí, a palavra usada aqui para ansiedade, ela é traduzida muitas vezes como preocupação, e normalmente ela apresenta uma preocupação genuína. A Bíblia traz essa palavra para uma preocupação genuína. Mas frequentemente ela apresenta uma preocupação excessiva.
e improdutiva. E aí Paulo diz, não, você não deve se preocupar com nada. E a tese de Paulo é exatamente essa aqui, não se preocupe com nada, seja preocupação legítima ou ilegítima. E ele diz, ore sobre tudo. Não se preocupe com nada, ore sobre tudo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, ele diz. Mas em tudo, em todas essas coisas, que todas essas coisas sejam conhecidas por Deus, pela oração, pela súplica, apresentando seus pedidos a Deus com ações de graças. E aí ele usa então 4 palavras diferentes, e na versão ARA, por isso eu fiz questão de ler o texto na versão ARA, isso fica muito mais claro. Ele diz assim, que tudo deve ser conhecido diante de Deus pelas nossas petições, isso é um sinônimo de oração, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Ele diz que todas as coisas precisam ser levadas a Deus por meio da oração. E aí ele vai usando termos diferentes para falar sobre oração. Primeiro ele usa um termo que é uma oração de modo geral. A palavra oração significa você se achegar diante de Deus. Depois ele apresenta petições, é mais específico. Depois ele apresenta súplicas. A palavra súplica é um meio de oração, é um elemento da oração, onde você pede insistentemente a Deus por uma questão específica. Ele está dizendo que nós não devemos somente orar pelas nossas vidas. Ele está dizendo que nós devemos orar por todas as coisas que trazem preocupações, especificamente. Ou seja, ele diz que você precisa, se o seu coração está inquieto por causa da situação que o nosso país vive, e você está meio cambaleando com isso, então ore a Deus especificamente por isso. Se o seu problema é o marido, é a esposa, são os filhos, ore especificamente por isso. Apresente essas coisas a Deus. Faça uma lista dessas coisas e leve essas coisas para Deus. Agora, sabe para mim o que é mais impressionante nesse texto? E que eu li assim, eu falei, Senhor, me ajuda a entender isso aqui, porque não está claro. Porque entre das maneiras de se achegar a Deus em oração, o apóstolo Paulo fala sobre ações de graças. Tente entender comigo. Paulo está escrevendo a uma igreja que provavelmente está passando por essa preocupação. O imperativo é dado, o conselho é apresentado, porque provavelmente essa é uma situação da igreja. As cartas são cartas situacionais. Paulo está respondendo a situações. E se ele traz esse imperativo na igreja, é porque a ansiedade, a preocupação é uma realidade na vida da igreja. E então Paulo convidar esses irmãos para que vá a Deus e apresente a sua causa diante de Deus, até então é uma coisa entendível. Mas Paulo faz uma coisa aqui que é estranha à primeira vista. Paulo diz, faça isso com ações de graças. É como você vir na minha casa, angustiado, atribulado por um aconselhamento, e eu digo assim para você, que tal então a gente reunir na sua casa para fazer um culto de ações de graças? Espera aí, pastor, o senhor não entendeu. Assim, não é aniversário de ninguém. É luto do meu pai. Ações de graças. Eu estou aqui angustiado. Não é aniversário de ninguém, eu acabei de perder o emprego, eu estou vindo aqui conversar com o senhor exatamente por isso. E o senhor quer fazer um culto de ações de graças, porque eu perdi o meu emprego e estou preocupado com o futuro da minha família. Não faz muito sentido, aparentemente. Mas eu creio que o apóstolo Paulo colocou isso aqui de forma proposital, e para mim aqui está a chave para a gente entender o problema da ansiedade. E essa oração, sobretudo com ações de graças, é exatamente a resposta para esse problema. Como que nós podemos definir a ansiedade? O que é ansiedade? Alguns definem a ansiedade como sendo uma ânsia, um nervosismo que faz com que o ser humano, e essa é a definição que eu quis trazer, essa é uma definição popular, faz com que o ser humano antecipe momentos de perigos.
Ou seja, a ansiedade nada mais é, a ansiedade poderia ser definida ou comparada à preocupação, que na verdade nada mais é do que ocupar-se antes do tempo. Uma pessoa ansiosa normalmente é uma pessoa pré-ocupada. Ela normalmente vive o futuro no presente. É por isso que ela sempre tem muita coisa para fazer, para pensar, para resolver, para entender. Essa é uma preocupação. E aí o apóstolo Paulo diz então que é exatamente ações de graças que nos ajudam a entender essas coisas. E Paulo coloca aqui, observe vocês, que ele faz uma coisa interessante. Ele diz sobre ansiedade e ele apresenta a oração. E essas duas coisas não podem coexistir juntas. Se você ora, a ansiedade desaparece. E se a ansiedade está presente é porque a oração não se faz. Porque as duas não podem coexistir juntas, diz o apóstolo Paulo. E aí então nós chegamos à ideia de ações de graças. Por que então ações de graças é a chave para nós entendermos a ansiedade e também a resposta para a mesma? Observe então, entenda o que é ansiedade. Em primeiro lugar, ansiedade é a preocupação com aquilo que pode acontecer. Ok? Ansiedade é sempre uma preocupação com aquilo que pode acontecer. Nós começamos o ano de 2006 já com essa preocupação. E pense se não é verdade. Será que eu vou perder o meu emprego esse ano? Olha, as coisas na empresa, as coisas não estão indo bem. Será que eu vou conseguir me manter? Meus colegas já foram. Agora eu sou o próximo da lista. E se eu não conseguir arrumar um companheiro esse ano? E o que será da minha vida? E aí, essa é uma definição inclusive bíblica para ansiedade. Ansiedade é exatamente alguém que está dividido. Dividido entre a realidade do hoje e os medos do amanhã. O J. Adams chega a dizer que a ansiedade, a preocupação, ela nos rasga internamente. Ela mexe com o mais profundo do nosso ser. E porque 2016 é um ano que pode nos trazer preocupação, por causa da crise que nós vivemos. E aí essa semana eu aprendi uma coisa com David Polisso sobre o texto que nós lemos na nossa liturgia, que foi uma coisa para mim impressionante. Lucas capítulo de número 12, abra sua Bíblia lá por favor, em Lucas capítulo de número 12. E observe uma coisa que o David Polisso ele fala sobre esse texto. Ele tem um excelente artigo sobre ansiedade e ele analisa exatamente o texto que nós lemos na liturgia, Lucas capítulo 12, de 22 até o 31, quando Jesus se volta para os seus discípulos e fala sobre a preocupação com as coisas dessa vida, mas o David Polisso, ele observa uma coisa interessante, uma coisa muito importante. Lucas capítulo de número 12. Abra, por favor, em Lucas 12. Se vocês observarem o contexto desse texto, apresenta aí que Jesus estava conversando, versículo de número 13, ele estava ensinando com os seus discípulos, até que alguém vem inesperadamente, o interrompe, diz, versículo de número 13, Mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. E aí Jesus repreende esse jovem, e para poder elucidar um ensinamento profundo sobre como lidar com o dinheiro, ele conta uma parábola. E aí ele fala então de alguém que tem o seu coração colocado nessas coisas, de alguém que então tem o seu coração preso a essas coisas. E aí depois disso, ele então, que é aquela parte onde, versículo de número 24, né? Quando, no final ele diz, olha, esse homem que colocou essas coisas, o seu coração nessas coisas, uma hora ele vai entender, e Deus pode dizer, louco, essa noite se pedir a tua alma, o que você tem preparado, para quem será? E aí Jesus, diante disso, ele coloca então uma ordem, que nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. Depois que ele fala sobre esse que tem muito, e que descansa no que tem, ele agora se volta para os seus discípulos para ensinar.
E aí então ele começa a falar com os seus discípulos. E quem são os seus discípulos? São exatamente aqueles que, como seu mestre, não têm onde reclinar a cabeça. E agora ele vai falar das necessidades desses discípulos, do que comer, do que beber, do que vestir. E aí Jesus vai dizer: e vocês podem cair no mesmo pecado desse homem que eu acabei de dizer. Esse homem, ele achou que ele poderia controlar o seu futuro, que ele poderia ser o senhor da sua vida, e ele juntou dinheiro, ele pensou que ele tinha tudo, até dizer assim: olha, agora eu estou tranquilo, show ansiedade, show preocupação, pode vir a crise que vier, eu estou tranquilo. Olhe para os meus celeiros, tem tudo. No entanto, a ansiedade vem sobre aqueles que as reservas já estão indo embora. Você começa a olhar para as suas reservas e você já não vê mais como antes. E aí Jesus sabe que isso pode trazer preocupação. E Jesus diz: não tenham preocupação com isso. O Pai cuida de vocês, e cuida de vocês o tempo todo. Não seja como esse homem que coloca a sua vida e deposita a sua confiança nessas coisas. Não pense que vocês conseguirão fazer com que todas as coisas possam se assegurar-se nas suas mãos. E ele diz: é o Pai que cuida de vocês. E aí durante todo o texto ele está trazendo os discípulos para olharem para o caráter de Deus. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele que soberanamente governa todas as coisas. Ele é o Deus que criou vocês e colocou em vocês a sua imagem. Ele é o Deus que fez uma aliança com vocês e que cuidou de vocês até hoje e que há de cuidar. Olhe para a criação e Ele não cuida da criação, porque Ele não cuidaria de vocês. Porque então o apóstolo Paulo diz que nós, diante das preocupações, devemos não apenas orar, mas nós devemos orar louvando a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, nós nos voltamos para o seu caráter. Apesar de nós fazermos essa distinção de oração, oração de adoração, é quando nós oramos para Deus e elevamos o nosso pensamento para Deus e falamos sobre o seu caráter, aquilo que Ele é. E oração de louvor é quando nós olhamos para Deus e levantamos o nosso pensamento para Deus e falamos das suas obras, aquilo que Ele faz. Na verdade, uma coisa está ligada à outra. Porque Deus só faz o que faz porque Ele é o que é. Por isso que quando nós paramos e nós começamos a orar a Deus, que nós começamos a louvar a Deus, a primeira coisa é que nós nos voltamos para o caráter de Deus. E nós passamos por meio da oração a conhecer mais a Deus, a olhar para quem Deus de fato é. Porque o problema da ansiedade é um problema, antes de tudo, doutrinário. Ele está enraizado na nossa falta de conhecimento de quem Deus de fato é. Pense comigo. Sobre preocupação com o mundo que há de vir. Se você entender que Deus é soberano, criador, sustentador de todas as coisas, que fez uma aliança contigo, que disse com a sua palavra que ela é palavra que é irrevogável, um Deus que não mente, um Deus que não diz uma coisa e faz outra, como eu e você. Um Deus que de fato cumpre as suas promessas. Se esse Deus é soberano, ninguém pode impedi-lo de cumprir as suas promessas. Ele se relaciona com você com aliança. Ele mandou o seu filho para que pudesse morrer no seu lugar, para que pudesse trazê-lo para perto dele. E agora o seu filho volta para ele e diz: olha, não se preocupe, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se você entende isso, diga-me, há lugar para preocupações? Não há. Você consegue entender que o problema das nossas ansiedades, o meu e o seu, é que eu e você ainda não conhecemos a Deus verdadeiramente como Ele é. Não apenas de forma teórica, mas de forma prática. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ore com ações de graças. Ore com ações de graças.
Porque quando você fizer isso, você vai recordar quem de Deus de fato é. Mas não apenas quem Deus de fato é, mas o que Ele de fato tem feito. O que Ele de fato tem feito. Aquilo que Ele tem realizado. Por isso que Ele diz, olha, Ele volta-se para os seus discípulos, Ele diz, rebanho de pouca fé. Nós temos duas coisas aqui que Jesus está dizendo. A primeira, Jesus está enfatizando a incredulidade do povo, assim como é a incredulidade nossa, minha e sua. Assim como ele também está se apresentando como aquele que tem um cuidado. A palavra usada para rebanho de pouca fé, é uma palavra usada para rebanho aqui, é um conjunto, é um rebanho pequeno, onde o pastor conhece as ovelhas pelo nome. Sabe, talvez para nós que somos muito urbanos, isso não faça muito sentido. Mas eu tive a oportunidade de um presbítero que tinha uma roça, passar uns dias com ele. E eu achei curioso uma coisa, ele disse, pastor, vem aqui que eu quero te mostrar as minhas vacas. E eu entrei no curral e ele disse assim, pastor, cuidado, está vendo aquela ali? Aquela ali é uma vaca pirracenta. Precisa de ver, pastor. Não passa perto, que ela é toda cheia de não me toque. Agora, a mimosa não. A mimosa, vaca. Essa aqui, pastor, parece até olha que doce. Pastor, e aquela ali? Veja aquela ali. E ele se relacionava com as vacas e ele conhecia todas. Ele sabia da vida delas, ele conhecia pelo nome. E quando ele chamava, elas vinham. E por quê? Porque era um rebanho pequeno. E Jesus está dizendo, olha, vocês são como esse rebanho pequeno, isso faz todo sentido para a sua audiência, acostumada a lidar com ovelhas. Ele está dizendo, assim como vocês conhecem as ovelhas de vocês, vocês chamam pelo nome, vocês conseguem, elas estão na vista de vocês, e vocês a protegem porque é pequeno o rebanho. Se fosse um rebanho enorme seria difícil, mas é um rebanho pequeno. E vocês conseguem cuidar. Quanto mais Deus conhece vocês. Ele sabe dessas angústias. Ele chama cada um de vocês pelo nome. E ele diz então, por isso vocês precisam conhecer melhor quem é esse Deus. Se vocês soubessem quem é esse Deus, talvez vocês não estariam preocupados com essas coisas. Aí ele faz uma coisa, ele diz uma coisa que é terrível para os nossos ouvidos. Porque ele diz assim, os pagãos se preocupam com isso. Uau! É possível a gente ser um cristão, mas viver como se fosse um pagão. Como se Deus não existisse, não governasse todas as coisas. E eu e você vivemos assim, não poucas vezes. A preocupação, então, a ansiedade e a preocupação com o que há de acontecer. Mas não apenas isso, há uma segunda razão que Paulo coloca aqui, ações de graças como um meio para curar a ansiedade. Porque quando você ora com ações de graças, você faz o quê? Você agradece pelo que Deus já fez. Por quê? Porque a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade é a preocupação com aquilo que você não tem. Isso é ansiedade. A preocupação com aquilo que você não tem. Eu não tenho tempo suficiente para terminar esse trabalho. Eu não tenho dinheiro suficiente para pagar essas contas. Eu ainda não tenho uma casa e eu preciso ter uma casa. Eu não tenho um emprego e eu preciso ter um emprego. Eu não tenho uma companhia e eu preciso ter uma companhia. No entanto, quando você ora a Deus e nessa sua oração entra esse elemento que é ações de graças, então as coisas mudam e o foco muda para o que Deus fez, o que Deus já fez, e não para o que você ainda não tem. E você começa a entender então, de fato, aquilo que Deus já tem feito por você. É isso que Jesus fala para os seus discípulos. Veja o que Deus já tem feito. É como se ele estivesse dizendo, vocês não conseguem perceber que eu estou aqui. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo de número 8, ele vai pegar essa ideia e ele vai levar as últimas consequências, que ele diz assim, capítulo 8, versículo de número 32, aquele que não propôs o seu próprio filho, mas o entregou por nós,
como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Sabe, aqui é uma pergunta retórica, que a resposta é a mais óbvia possível. Agora, lembra que eu disse que Jesus parte do menor para o maior? Ele diz, Deus tem cuidado dessas coisinhas e Ele vai cuidar disso que é mais importante. Agora, Paulo inverte a ordem. Paulo diz, Deus deu isso. Agora, se Deus deu a Jesus, Ele não vai dar isso que você está pedindo. E aí Paulo nos faz a gente parar, olhar e falar assim, você tem razão. Você tem razão. Observe então que quando nós olhamos para o que Deus já fez, isso é como um combustível para a nossa fé, para continuar acreditando. Para continuar acreditando naquilo que Ele de fato tem realizado. É por isso que eu tenho uma tese comigo. Sempre, 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 de vez em quando, olhe o seu álbum de fotos. Olhe sempre. Esses dias a gente fez isso, estava eu, a Denise, lá em casa, o Marcos, a Bruna e a Marisa, e a gente começou a olhar as fotos. A primeira atitude é de espanto, né? Você fala, nossa, eu vesti essas roupas. Sabe, mas foi um momento tão legal, porque, sabe, nessa época eu estava em tal lugar. Puxa, mas como foi difícil essa fase, viu? Como foi difícil ter que estudar e não tinha dinheiro. E aí eu e a Denise, a gente ia para um trailer, a gente tinha que dividir o lanche, mas era a coisa mais difícil. E aí tinha uma verba que o presbitério usava para enviar lá, para que pudesse bancar os meus estudos. Mas aí alguém no meio do caminho desviava essa verba. E eu fiquei quase um ano sem receber nada. Mas eu formei. Viu como Deus cuidou? E a gente começou a olhar, e lembra, e quando a gente trabalhava como missionário, lembra, Denise, que às vezes a única maneira da gente ir até Valadares, que era a cidade maior, era a gente pegar carona. E aí a gente foi lembrando como Deus cuidou. Uau, aí quando a gente olha para essas coisas e diz assim, tá para frente agora é fichinha, né? Esse ano, depois de 15 anos de ministério, quase 15 anos, servindo, trabalhando. 2016 é fichinha, né? Porque quando a gente faz isso, a gente de fato começa a lembrar. Por isso, John Piper disse, a raiz da ansiedade é a desconfiança em tudo que Deus prometeu nos dar em Jesus. Você consegue entender que a ansiedade é muito mais do que apenas questões relacionadas ao nosso dia a dia, às circunstâncias, à situação? A ansiedade tem raízes mais profundas. E a razão pela qual eu e você, que nós ficamos preocupados, é exatamente por causa do nosso coração. Por isso eu tenho duas coisas para dizer, duas ideias sobre ansiedades. A primeira é essa. A ansiedade expressa idolatria e a solução é o arrependimento. Eu e você precisamos nos arrepender dessa nossa ideia de querermos ser deuses. Nós precisamos nos arrepender disso. De achar que a gente pode controlar a nossa vida. A gente não pode. De achar que a gente pode controlar o nosso futuro, sabe? A gente não pode. Mas a gente quer isso o tempo todo. A gente acha que com o nosso braço a gente consegue. É isso aí, é só ter força de vontade, é só ter pensamento positivo. Estava assistindo televisão com a Denise esses dias, e aí uma moça que tinha medo de viajar do avião, e ela estava lá em uma terapia. E aí depois a repórter perguntou ao terapeuta, então, qual o conselho você dá para pessoas que sofrem desse mesmo mal? E ele disse, não, é só a pessoa calmar, fechar os olhos e respirar fundo e dizer assim, eu consigo, e eu consigo.
Não é simples assim. Eu acho que a ideia é exatamente contrária. É você ir a Cristo e dizer: eu não consigo. Eu preciso do Senhor. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. A ansiedade então expressa essa idolatria e a solução é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Eu e você, nós precisamos nos arrepender. A ansiedade expressa a incredulidade, a resposta é a fé. Eu e você, nós precisamos acreditar no Senhor. Observe que a Bíblia não nos diz que nós não vamos passar por preocupações e com ansiedade. Eu não estou dizendo que você deve sair dessa mensagem e dizer assim, sabe, olha, não show preocupação, eu não me preocupo mais com nada, adeus ansiedade. Não, as circunstâncias da vida nos colocam diante dessas coisas. Por isso que Pedro diz, lance sobre ele a sua ansiedade. Se ele diz que é para lançar, é porque você tem. No entanto, Pedro está dizendo, não fique com você. A preocupação vai vir, mas quando essa preocupação vir, lance sobre Deus essa preocupação. E aí a gente chega no versículo de número 7, então. Olha o que o versículo de número 7 diz. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A coisa interessante a pensar aqui é essa palavra guardar. O texto apresenta aqui, Paulo usa uma palavra que ela era usada no meio militar, que era de um guarda que está montando sentinela em um determinado lugar. E sabe daquele, não sei se você fez tiro de guerra, eu não fiz, mas quem fez sabe que precisava ficar na porta, andando para um lado e para o outro de guarda, a noite toda, e sem dormir, e trabalhar no outro dia de manhã cedo. E ele era responsável para guardar todas aquelas coisas. E aqui Paulo está dizendo então que quando nós vamos a Deus e levamos os nossos problemas a Ele e fazemos isso em oração, é como se a paz de Cristo agora montasse guarda no nosso coração. E Ele começa a andar, a fim de nos proteger, a fim de cuidar de nós. E é isso que Ele faz, a paz de Cristo, essa paz monta uma guarda no nosso coração. McLeod Jones diz o seguinte, observe essa citação. O que vai acontecer é que esta paz de Deus vai caminhar ao redor das muralhas e torres da nossa vida. As atividades do coração e da mente estão produzindo tensões e ansiedades, ele diz, do lado de fora. As circunstâncias estão produzindo tensões e ansiedades, mas ele diz, mas a paz de Deus vai manter essa ansiedade do lado de fora. E do lado de dentro nós vamos, então, usufruir de uma perfeita paz. Essa paz que excede todo o entendimento. E é curioso a gente pensar nisso. Então preste atenção que essa é uma mensagem importante para você entender nesse ano difícil que nós começamos. Deus não está aqui nesse texto prometendo que você não vai passar por preocupações. Ele também não está prometendo aqui... Ele não está prometendo aqui que você vai entender todas as coisas. Não está. Observe que essa paz excede todo o entendimento. Algumas coisas que nós não entendemos. Eu era criança, menos de 1 ano de idade, quando meu pai sumiu no mundo. Sumiu, desapareceu. Eu era um pré-adolescente quando ele voltou e tirou a própria vida. Como vou entender isso? Eu não consigo entender isso. Mas eu consigo desfrutar de uma paz mesmo lidando com a situação dessa. Mesmo vivendo toda a minha adolescência sendo cuidada apenas por uma mãe com a maior dificuldade. Tendo que começar a trabalhar aos 11 anos de idade. Aí eu ainda era um menino. Praticamente não tive infância. Mas Deus me amou antes da fundação do mundo. Ele já sabia que Ele ia me escolher para o ministério. Por que isso, Senhor? Será que não poderia dar uma família mais estruturada? As coisas mais caminhando de forma mais fechadinhas? Eu precisava depois ter uma condição de poder liderar um povo. Por que o Senhor permitiu isso? Eu não sei. Eu não entendo. Mas eu posso dizer uma coisa. Eu desfruto de uma paz que excede esse entendimento. É isso que eu posso dizer.
Sabe, há uma série de coisas que já aconteceram na minha vida e a minha esposa viveu essas coisas comigo, que a gente para, senta, a gente conversa e por que isso aconteceu? A gente não entende. Porque Deus não nos chamou para entender essas coisas. John Freeman diz que nós não temos uma resposta final sobre os sofrimentos do ser humano. Agora ele diz, olha, o que Deus nos promete é um profundo convite de confiar nele. E aí, com aquele jeito John Freeman de dizer, ele diz, cara, e você seria um tolo se você não fizesse isso. Deus não te convida para que você entenda todas as coisas que vão acontecer em 2016, porque você não vai entender todas elas. O convite de Deus é para que você confie nele. E eu e você, nós seremos tolos se nós não fizermos isso. E se nós não fizermos isso, nós jamais vamos desfrutar dessa paz. Eu queria então convidar para que você ficasse de pé. E nós vamos encerrar esse culto cantando esse hino, esse cântico, que curiosamente foi escrito por alguém que viveu essas angústias que nós vivemos também. Alguém que passou por lutas, por ansiedades. Aqui são palavras de alguém que passou por uma profunda depressão, mas que encontrou no ser de Deus, no seu caráter e nas suas obras, a paz para o seu coração, para a sua angústia. Se você ler a história do autor desse cântico, você vai entender que muita coisa ele não entendeu na vida. Mas essas coisas que ele aqui escreveu, ele entendeu. É verdade que os feitos do Senhor são misteriosos, a gente não entende. É verdade que a gente não compreende a maneira como Ele trabalha, mas Ele nos convida para que nós podemos confiar nele. Meu Deus, confio em Ti. Meu Deus, confio em Ti. Essa é a mensagem. Vamos cantar.